Nicolás Maduro começa a delatar os seus amigos e a casa caiu para os ditadores na América do Sul, entre eles envolvendo o governo no Brasil, que agora tenta se aproximar de Donald Trump, mas parece que não vai ter jeito. Nós vamos mostrar aqui como é que está o Nicolás Maduro, o que será que ele está fazendo e como está o processo ali nos Estados Unidos. Vocês vão ficar de queixo caído, pessoal, porque agora os amigos de Lula e de Maduro se deram mal e os Estados Unidos prometeram que vão até o fim para pegar todos. Nós vamos mostrar essa matéria aqui agora. E mais, descobrimos aqui quais foram aquelas mensagens que foram vazadas entre Alexandre de Moraes e o Vorcaro e o que o Moraes queria esconder ou qual era o pedido do Vorcaro para o Moraes. Agora, finalmente, a casa caiu, pessoal. A PF está divulgando tudo, uma verdadeira bomba. Nós vamos trazer isso aqui. Aquela mensagem que o Daniel Vorcaro mandou para o Moraes e que foi apagada, agora você vai saber o porquê e o que ele queria esconder. Nós vamos trazer isso aqui. Se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como esta aqui que nós vamos trazer agora. Veja agora, pessoal, o Paulo Lopes vai começar falando sobre o Maduro, que está magro, está desnutrido até mesmo, aquela pompa que ele tinha toda, ele perdeu. Veja aí, ele vai começar a falar e é grave, pessoal, confira. Eu tenho uma bomba para contar para vocês. Já era de se esperar, Maduro, né, que dominou a Venezuela por muitos anos, ele é o aluno do Hugo Chávez, esse sim, esse foi o grande ditador da Venezuela, Hugo Chávez, né? E o que ele fez? Espalhou essa ditadura de esquerda, ou tentou espalhar para toda a América do Sul. Toda a América do Sul, meus amigos. Tentou colocar essa ditadura bolivariana, não é assim que fala? Então, tentou passar para o Brasil, conseguiu, porque aqui tinha um parceiro dele, que é o Lula, né? Tentou Uruguai, tentou Paraguai, Argentina conseguiu na Argentina na época conseguiu na Argentina. Enfim, Colômbia, Peru, e ele começou a espalhar, né, esse novo método de governar. Tudo começou com Hugo Chávez. Muito bem. Sai Hugo Chávez, entra Maduro. Maduro era um motorista de caminhão, despreparado, mas amigo fiel do Hugo Chávez, ligado a Hugo Chávez, fazia as coisas na calada da noite para o Hugo Chávez. É assim que eles sobem no poder. Pois bem, o resto vocês já sabem o que o Maduro fez com a Venezuela. Aparelhou as Forças Armadas e o narcotráfico entrou todinho na Venezuela. Destruindo um país, meus amigos, que era referência. A Venezuela era rica, muito petróleo, vida boa, todo mundo ganhando dinheiro, bons carros, boas empresas, bons restaurantes. Terminou na lata de lixo. Terminou com um povo pobre, miserável, perseguido. Ai, quem falasse mal do Maduro, ai, quem falasse mal do governo, era preso. Chegaram a prender mais de 2.000 pessoas, torturando essas pessoas. Então não venham me defender a Venezuela, não, porque a Venezuela foi destruída por esse Maduro e seu grupo. Mas aonde mora o problema? O problema mora o seguinte, eu comecei dizendo, Maduro saiu do poder, está preso nos Estados Unidos. E ele está delatando. Sim, meus amigos. Ele não está lá só lendo um livro, até porque ele não gosta de ler livro, como o Lula também não gosta de ler livro nenhum, não tem bom gosto para ouvir música, não é verdade? Então ele fica o dia inteiro pensando e dedurando. Aí é que mora o grande segredo. Ele está delatando uma série de pessoas. Está sozinho, está abandonado, a mulher dele está presa também, a Venezuela está se recuperando, a Venezuela voltou a ter um padrão de vida melhor, estão soltando todos os presos, há mais liberdade e vai ter muito mais. Os Estados Unidos estão entrando cada vez mais na Venezuela para fazer aquilo um país democrático. E o Maduro, então, sabendo que está perdendo e que está sozinho,
está botando a boca no trombone. Nós temos informações, alguns jornalistas especiais têm informações, de que o Maduro está dedurando quem é que participa do narcotráfico na América do Sul. A cocaína, as drogas passam por onde, quem é que fica com quem é que comanda o quê, e assim por diante, para poder livrar a cara dele, porque ele está preso como um narcotraficante, para livrar a cara dele. Se ele vai ser condenado à prisão perpétua, vai pegar só 40 anos de cadeia. Se vai pegar 40, só vai pegar 20, graças às delações que ele está tendo. Está magro, está acabado, está destruído. Aquela pompa que ele tinha, lembra? Que ele dançava, cantava, venham me buscar, não tenho medo dos Yankees, não sei o quê. Aquilo tudo agora é um ratinho desse tamanho. É um camarada desse, aquele leão é desse tamanho agora, um ratinho que não mete medo em ninguém. Está lá na sua cela solitária com seus fantasmas perturbando todas as noites o seu sono. Não é? Agora é tarde, Maduro, mas a gente espera muito de você. Não caia sozinho, Maduro, não caia sozinho. Delate quem está com você. Delate os seus companheiros que te ajudaram a manter no poder. Delate grandes personalidades da vida pública. Maduro, delate para que a gente saiba da verdade, da podridão, do nojo que é o que a América do Sul estava sofrendo com você, Maduro, e com outros que ainda estão aí, né? Então, quem for amiguinho do Maduro, e a gente sabe quem são os amiguinhos do Maduro, eu não vou falar aqui, mas a gente sabe. Quem for amiguinho do Maduro, ou os amiguinhos do Maduro, que perca o sono, porque vem chumbo grosso aí. Pois é, e agora nós temos outra matéria importante para mostrar, porque aquelas mensagens que foram vazadas há pouco tempo atrás, onde foi apagada ali a mensagem de visualização única no celular de Daniel Vorcaro, pois é, agora nós vamos saber o que ele estava tentando esconder e qual que era o pedido que ele fez ali por Alexandre de Moraes. Vamos ver essa matéria agora com o deputado Gustavo Gayer. Confira. Finalmente, agora o Brasil poderá ter acesso à informação que todos nós estávamos buscando há meses. Aquela pergunta que o Alexandre de Moraes se recusa a responder. O que foi que o Alexandre de Moraes prometeu bloquear para o Vorcaro? Que o Vorcaro mandou uma mensagem de visualização única, perguntando, e aí, conseguiu bloquear? Afinal de contas, o que era que o Vorcaro perguntou? O que é que o Alexandre de Moraes prometeu que iria bloquear para o Vorcaro? Se prepare, porque é muito, mas muito pior do que nós imaginávamos. Antes de ontem saiu essa matéria. Vorcaro tentou acionar diretor da PF e PGR antes de prisão, diz relatório. Ficou meio estranho essa manchete, né? Tentou acionar. O Samuel Puncher publicou exatamente a mensagem em questão. E agora eu quero mostrar ponto a ponto para vocês. O jornalista Samuel Puncher, do Metrópolis, ele circulou aqui, ele realçou que esta informação havia sido deletada no celular do Vorcaro, mas a Polícia Federal conseguiu resgatá-la. E a informação em questão é essa daqui que eu quero mostrar para vocês. Íntegra da mensagem no bloco de notas de Vorcaro, que foi enviada como imagem de visualização única para o usuário desconhecido. Vou pegar aqui maior para você poder ler com mais tranquilidade. Vamos lá, tá aqui, ó. Boa, vou mudar minha ida a Abu Dhabi para conseguir te ver, se você puder, na terça-feira. É só a gente tentar descobrir quem é que estava em Abu Dhabi ou naquela região nesse período, né? As coisas aqui, do ponto de vista econômico, estão andando bem. Consegui colocar no banco 800 milhões já e deve entrar mais 400 milhões na próxima semana. E a FGC começou a fazer aos poucos. O problema agora é que tive informações informais e em confidência de uma turma do Banco Central, que é Galípolo, esse G aqui, ó, vou até colocar melhor para você entender. Tá aqui, ó. Esse G aqui é o Galípolo, tá? E os diretores estão na pressão máxima, de novo, para uma medida, pois o Bacen está sendo muito pressionado pela Polícia Federal e Ministério Público, alegando que farão algo contra mim. É importante reforçar,
é importante reforçar, aqui mostra uma posição de superioridade com o diretor-geral da Polícia Federal e o procurador-geral da República. É importante reforçar com Andrei e Paulo para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem. Alguém de baixo é o quê? São subordinados da Polícia Federal e do PGR. Sacanagem que aí vai tudo pro saco. Então, peraí. O cara trocou uma mensagem. Ah, tem mais. Aqui, ó. Estou disponível para tratar e explicar qualquer coisa. Só não pode ter sacanagem. Vou te mandar os nomes que têm ido ao Bacen alegando que farão algo em breve. Essa mensagem está sendo enviada para alguém que tem poder de autoridade com o povo do Bacen, do Banco Central, né, da Polícia Federal, do Ministério Público. Quem é que teria essa autoridade para reforçar com Andrei e Paulo Gonet que eles não devem deixar ninguém fazer busca e apreensão na casa do Vorcaro? Aí eu volto aqui na segunda parte, é aqui, ó. Aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Cerca de 40 minutos depois, Vorcaro escreveu essa outra mensagem. Uma notícia relevante no Brasil nesse dia, 30 de outubro, é que o ministro Alexandre de Moraes decidiu ir ao Rio de Janeiro na semana seguinte para encontrar Cláudio Castro. Vocês se lembram quando houve aquela operação no Morro da Penha e o Alexandre de Moraes decidiu ir até o Rio de Janeiro e ele se tornou relator daquele caso, que é um caso gigantesco, de alta complexidade, e o Alexandre de Moraes se torna o relator desse caso? Pois bem, é isso que o Sam Puncher está referindo aqui. Por quê? É só você ler a mensagem que você vai entender. Tá acompanhando, né? Vamos lá. Pega aqui, ó. Tudo de importante no final fica no seu colo. Tudo de importante no final fica no seu colo. Isso aqui é uma mensagem para Alexandre de Moraes. Isso aqui foi no mesmo período que Alexandre de Moraes se tornou relator do caso da busca da Operação da Penha, no Morro da Penha. Impressionante, mas seu legado para o Brasil será eterno. Tenho muito orgulho e tenho certeza que cada vez mais se consolidará como a pessoa mais importante do país. Então, todo o sacrifício pessoal no final valerá a pena. Isso aqui tá claro que ele tá mandando essa mensagem para Alexandre de Moraes, certo? Uma mensagem que foi 40 minutos depois dessa daqui. Eu quero que você preste atenção no horário, ó. 1h13 aqui em cima. Essa aqui 1h51. 40 minutos depois que ele manda essa mensagem para essa pessoa com autoridade, mandar o Andrei, o diretor da Polícia Federal e o Paulo Gonet ficarem longe dele, ele manda um elogio para o Alexandre de Moraes, e aí vem, meu amigo. Do meu lado, estou vendo chance real de sair ainda mais forte e poder contribuir também, inclusive, com o Brasil. Temos só que bloquear essa sacanagem, porque é muita gente querendo que não dê certo. Ainda mais agora que estão sentindo que podem não conseguir. Temos que bloquear essas sacanagem. Qual sacanagem? Investigação, busca e apreensão. Então, peraí, ele manda uma mensagem para o Alexandre de Moraes falando que, olha, temos que bloquear essa sacanagem. Volto aqui. Conseguiu bloquear? Vorcaro trocou mensagens com Alexandre de Moraes antes da prisão. Estas imagens aqui, elas foram resgatadas. Aqui, ó. Elas foram resgatadas pela Polícia Federal. Vocês conseguem entender a gravidade do que eu acabei de mostrar? O ministro do STF, cuja esposa tinha um contrato de 129 milhões, viajava no jatinho dele, mandava mensagens de visualização única, visitava ele na casa dele, ia degustar uísque em Londres com ele, ficou de bloquear buscas e apreensões contra o Daniel Vorcaro. E era com ele que ele trocava essas mensagens de visualização única. E ele é ainda hoje, mesmo com tudo isso, ministro do STF. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu tenho certeza que por causa desse vídeo vai me custar outro processo, mas não dá para viver num país onde Andrei Rodrigues, Paulo Gonet, Alexandre de Moraes tenham qualquer posição de autoridade no nosso Estado. É o Estado sendo dominado pelo crime organizado. E agora nós vamos mostrar aqui que a jornalista Malu Gaspar, aquela que já fez vários vazamentos aí, várias denúncias, inclusive foi ameaçada também pela essa composição aí, né, do banqueiro e do pessoal da trupe do Banco Master. Pois é,
Ela agora descobriu algo dentro do Supremo porque eles estão querendo blindar algumas autoridades. Ela botou a boca no trombone. Isso é gravíssimo. Preste atenção e o Deltan Dallagnol vai explicar para nós. Olha só o que ela fez com o Gilmar Mendes nessa fala dela. Confira. Malu Gaspar não perdoa e massacra Gilmar Mendes, representando a todos nós. Olha o que eu vou te mostrar. A Malu Gaspar escancarou o plano maligno que está em andamento dentro do próprio Supremo para soltar todo mundo no caso Master e que tem como um dos seus objetivos destruir o ministro André Mendonça. Eu vou ler essa coluna aqui para você e eu vou comentando ela. Vem comigo porque é uma pedrada atrás da outra. O título é Embate entre Gilmar e Mendonça sobre Vorcaro escancara roteiro para melar caso Master. O embate entre Gilmar e André Mendonça durante o julgamento das prisões de Henrique e Felipe Vorcaro, na terça-feira passada, não expôs apenas a guerra de nervos que dominou a STF em virtude do caso Master. Deixou patente também até onde alguns ministros estão dispostos a ir para salvar a pele de fraudadores, milicianos, parlamentares, servidores públicos corruptos e, em última instância, as próprias peles. As próprias peles, já que alguns se misturaram a essa gangue em troca de contratos milionários e mordomias variadas. Presta atenção na última frase. Ministros que se misturaram à gangue em troca de contratos milionários. A Malu não dá o nome, mas você e eu sabemos de qual contrato que a gente está falando. Os 129 milhões de reais que a mulher de um certo ministro recebeu do Master. Ainda 25, 35 milhões que um outro certo ministro recebeu pela venda de cotas de um resort de um fundo ligado ao Master. Vejam, gente, segue aqui, ó. Os dois são acusados, tá falando de quem? Do Henrique e do Felipe Vorcaro. Os dois são acusados de tentar obstruir a justiça, coagindo e comprando testemunhas e de continuar lavando o dinheiro da quadrilha mesmo depois do início das investigações. Ou seja, exatamente aqui, os dois motivos principais para se manter a prisão preventiva de alguém: atrapalhar a investigação e seguir na prática do crime. E mesmo assim, o Gilmar queria soltar esses dois coitadinhos. De acordo com a Polícia Federal, Henrique Vorcaro ele comandava os grupos de milicianos, bicheiros, hackers remunerados com R$1 milhão mensais. Felipe continuou lavando o dinheiro do ecossistema do Master até abril de 2026. Segundo o COAF, movimentou mais de 18 bilhões em pagamentos a 1.199 pessoas físicas e jurídicas. Isso aqui é uma organização criminosa com milícia, hacker e bicheiro na folha de pagamento, gastando R$1 milhão por mês só para sustentar os capangas. Vocês têm ideia disso? Se isso não dá prisão preventiva, gente, então eu não sei o que dá. Mas aí o Gilmar ignorou tudo isso, mas gastou 1/3 do seu voto de quase 1 hora e 20 minutos listando os episódios da época da Operação Lava Jato, seu bode expiatório preferido, para justificar uma comparação com a Operação Compliance Zero. Sua preocupação com o devido processo legal, a do Gilmar, é tão seletiva quanto a delação proposta por Daniel Vorcaro. Gente, eu coordenei a Lava Jato por 6 anos e eu sei bem o que é sentir na pele os ataques do Gilmar. Ele usa a Lava Jato como um verdadeiro espantalho para tudo. Espantalho que você levanta para distrair a pessoa, para chamar a atenção. Ele é obcecado em nos atacar. Olha só quantas vezes que o Gilmar falou de Lava Jato, ou o meu nome, ou então o nome do Sérgio Moro, nesse julgamento do Vorcaro, né? Julgamento da Lava Jato, olha aí. É evidente que eu me refiro aqui às práticas processuais autoritárias da famigerada Operação Lava Jato. Dentre as práticas ilícitas identificadas no âmbito da Lava Jato, Dallagnol, Deltan, não Lava Jato, Deltan, procuradores da Lava Jato, Moro, Tan, Moro, da Lava Jato, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, de Moro a Lava Jato, caso da Lava Jato. Se o Gilmar te odeia, você deve estar certo. É evidente. Se o Gilmar nos odeia, a gente deve estar certo. Gente, você viu o placar disso aqui? Isso aqui é tragicômico, ó. Lava Jato 9, Deltan 5, Moro 5. A gente empatou aí, ó. Ele vai dormir, gente, ele sonha, ele acorda pensando na gente. Ministro, isso tem nome, viu? O senhor precisa de um psicólogo. Falou que o Fux precisava, o senhor está precisando de um psicólogo. O ministro, olha aqui, o que a Malu Gaspar disse sobre o ministro. O ministro, ele nunca se incomodou com o tenente-coronel Mauro Cid ter sido preso preventivamente por 4 meses.
e nunca disse palavra sobre a decisão de mandar prender o general Walter Braga Neto por tentar mandar recados a Cid na prisão. Henrique Vorcaro fez muito pior, mas para Gilmar, veja só, é um injustiçado. Coitadinho dele. Olha a hipocrisia escancarada. O Braga Neto ele foi preso supostamente por tentar saber detalhes da delação do Mauro Cid. Já o Henrique Vorcaro, ele montou uma milícia armada. E aí para o Gilmar, ele é um coitado injustiçado. A regra do Gilmar, ela muda conforme o freguês. E vai piorar. Eu vou te mostrar a melhor parte, ou a pior parte da coluna da Malu, em que ali o que ela faz é praticamente desossar o Gilmar Mendes. Mas antes disso, deixa eu parar 30 segundos para falar da Law Academy, que patrocina o nosso canal, porque isso pode salvar a sua pele se você é do direito. Você viu aqueles casos de advogado que pegou a inteligência artificial, mandou redigir uma petição e a IA inventou uma jurisprudência que não existe? Virou processo, multa, vergonha pública. E o erro não foi usar o IA, foi usar sem método, sem protocolo. A Law Academy, ela ensina justamente isso, inteligência artificial aplicada ao direito, com segurança, com caso real, com instrutor que é advogado e engenheiro de IA, em 12 semanas ao vivo em turma pequena. Se você é advogado, se você é procurador, se você trabalha com jurídico e não quer ser o próximo a pagar mico, o link está aqui embaixo, o QR Code está na tela e também na descrição. Agora, vamos para o que eu prometi para você, o desossamento de Gilmar Mendes. Não faz 2 meses que o ministro disse a Renata Lopretti, na TV Globo, que o inquérito das fake news se estenderá, pelo menos até o final das eleições de 2026. No fundo, Gilmar é apenas o porta-voz de uma, presta atenção na palavra, facção do STF, para quem vale a máxima brasiliense, segundo a qual Estado de Direito é aquele que pune o meu inimigo. Quando pune o meu amigo, meu amigo, aí é Estado policialesco. Essa máxima aqui, ela resume o Gilmar, resume o Moraes, resume o Brasil de hoje numa frase só. E não para aqui, ó. Mendonça acusou o golpe. Veja o que o André Mendonça disse no julgamento. Parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo o que querem é criar um vício, uma nulidade. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego, estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. Nem era preciso jeitar dentro do tribunal, diz agora a Malu Gaspar, para vislumbrar o roteiro que está posto. Primeiro, espalam-se questionamentos que possam se prestar a uma alegação de nulidade processual formal, já que os crimes em si são incontestáveis. Depois, se arranja um fato para lançar suspeitas sobre a isenção de todos os investigadores. Em seguida, derrubam-se as sentenças e multas até que todos estejam livres e desimpedidos. Nós já vimos esse filme, é exatamente esse o roteiro que usaram para desmontar a Lava Jato. Primeiro inventaram o vício de competência, o CEP errado. Depois transformaram o juiz e o procurador em réus. No fim, anularam condenações e soltaram todo mundo. A Malu Gaspar está te avisando, com semanas de antecedência, passo a passo, que vão tentar fazer com o caso Master. Não é achismo, é o manual. E eu conheço cada página desse manual que eles usaram contra a Lava Jato, porque eu sofri isso. Para quem acompanha o derretimento do Supremo em praça pública, tudo isso é uma tragédia para a democracia. Aparentemente, para determinados ministros, nada disso importa, desde que o sistema continue intocado. Agora eu quero ver você. Depois de ler essa coluna aqui comigo, me responde aqui embaixo com sinceridade. Você acredita que o caso Master vai dar em cana para os envolvidos ou que vão melar tudo de novo igualzinho fizeram com a Lava Jato? E olha só, agora nós temos outra matéria também muito importante. Um grande escândalo em Brasília é toda semana, né? Agora mais um. O Lula resolve ele se vingar do ministro André Mendonça. E o que ele fez? Ele interferiu na PF, só que isso não vai ficar barato. Preste atenção que ele fez justamente para blindar os seus amigos que estão envolvidos no caso do Banco Master. Quem vai trazer para nós é o jurista André Marcília. Olha o que o Lula fez agora com André Mendonça, que com certeza vai dar o troco e vai dobrar a aposta. Confira. O Lula está mexendo na Polícia Federal do Brasil inteiro para atingir um homem só, o ministro André Mendonça, mas para proteger diversos homens. Na verdade, a companheirada toda do governo Lula, que está cada vez mais sendo atingida pelos escândalos do Master e do INSS. O governo simplesmente mandou que todos os delegados da Polícia Federal fossem devolvidos para a Polícia Federal. Os delegados cedidos a diversos órgãos, dentre os quais o STF,
vão ter de retornar. Com isso, o alvo é um só, como eu mencionei. O delegado que hoje assessora dentro do gabinete do ministro André Mendonça os escândalos do Master, que chegaram no Jacques Wagner, e o escândalo do INSS, que já chegou no Lulinha, o filho do Lula. Eu vou te mostrar agora essa manobra nova do governo e vou também te contar que isso é crime. Olha só, segundo a coluna do Estadão, o Ministério da Justiça do governo Lula disparou essa semana uma leva de ofícios mandando os policiais federais que estão cedidos a diversos órgãos no Brasil, voltarem para a Polícia Federal. Olha o tamanho disso. Foram 100 pedidos de retorno, atingindo mais de 50 órgãos pelo país. O Lula está tentando fazer colar que isso é para combater o crime organizado. Ele quer os delegados de volta para combater o crime organizado. Mentira! Balela. Sabe por que é balela? E eu vou te dizer estatisticamente, porque se a gente fizer aqui a conta, simplesmente 53 delegados hoje estão cedidos. Isso representa, sabe quanto? 3% da corporação. Sério mesmo, Lula, que você acha que 3% da corporação precisa voltar para a Polícia Federal, desses diversos órgãos que estão por aí, dentre os quais o STF, para você conseguir combater o crime organizado? Você não combate crime organizado nenhum. Muitas vezes o crime organizado está dentro do seu governo. E agora, 3% da corporação retornando é que vai fazer o crime organizado ser combatido? Mentira, balela. Portanto, o ponto aqui central é um só, como eu mencionei. A jogada é que o gabinete do Mendonça tem um delegado da Polícia Federal, o Thiago Marcantônio, que assessora o ministro desde o ano passado, sobretudo nos casos do INSS, que chegam no Lulinha, e do Master, que estão chegando cada vez mais próximo do Lula, dentro do governo, por exemplo, com o líder do governo, Jacques Wagner. Então, o Lula está travando o trabalho da Polícia Federal no Brasil inteiro, mandando 100 pedidos, atingindo 53 delegados, só para chegar num só e tentar desmantelar o trabalho que o André Mendonça tem feito. Lula, que vergonha! E vou dizer, isso é crime, isso chama-se desvio de finalidade, que é quando você usa um instrumento legítimo, que é o poder de mobilizar a Polícia Federal, de levar para cá ou para cá um delegado da Polícia Federal. Isso é, em tese, legítimo, mas tem uma finalidade ilegítima, que é a de manipular e impedir investigações de serem feitas. E, portanto, isso é crime, chama-se desvio de finalidade. Eu vou te contar um ponto interessante dessa história e que vocês vão ver a cereja do bolo. Bom, a cereja do bolo, como eu queria trazer, é que em 2020, vamos aqui nos recordar, o Bolsonaro quis nomear o Alexandre Ramagem, para diretor da Polícia Federal, e o Alexandre de Moraes disse que não podia, porque seria desvio de finalidade, porque o Alexandre Ramagem seria nomeado, segundo Alexandre de Moraes, para favorecer o Bolsonaro. Bom, então se é para favorecer o Bolsonaro, é crime, é desvio de finalidade, mas quando é para favorecer o Lula, quando é para favorecer o governo, aí não, aí é combate ao crime organizado. Faça-me o favor, o ministro André Mendonça não pode deixar isso barato. Alô, ministro André Mendonça, você que está mostrando as garras, que está levantando a voz, faça isso também agora. Não deixe que isso aconteça. Mantenha os seus assessores onde estão e não permita que o Lula desmantele aquilo que você está fazendo. Pois é, enquanto o Nicolás Maduro espera ali a sua sentença final nos Estados Unidos, que pode ser desde uma prisão perpétua até pegar 30, 40 anos de prisão, que também é considerada na idade dele já uma prisão perpétua, além de ter que delatar os seus amigos, os seus comparsas, e isso sim vai fazer grande diferença para nós aqui no Brasil. Enquanto isso está acontecendo lá nos Estados Unidos, a justiça está correndo atrás e cuidando de tudo isso. Aqui no Brasil, pessoal, nós vemos o Ministério Público, o Judiciário e até o Executivo fazendo de tudo para poder blindar, proteger, colocar em panos quentes os amigos de Vorcaro, os envolvidos nesse grande escândalo, nesse rombo financeiro, e agora coloca, inclusive, até a Polícia Federal ali, tirando alguns policiais, alguns servidores ali públicos de perto do André Mendonça, do caso, da relatoria ali, justamente para quê? Para poder ajudar e ganhar tempo. O que eles querem é ganhar tempo.
Tem um ditado que fala o seguinte, pessoal: quando você não sabe o que fazer, quando você está apertado e não sabe o que fazer, pelo menos ganhe tempo. Pelo menos ganhe tempo já é uma vitória. E é isso que eles estão fazendo, tanto no judiciário quanto no executivo. Já que essa bomba explodiu justamente em ano eleitoral, com todo esse escândalo, esse rombo, e agora envolvendo o líder do governo do PT ali no Congresso Nacional, o Jacques Wagner, mostrando que ele parece que onde começou tudo foi ali na Bahia, através dele. Agora, quando isso vem à tona, o Lula interfere na PF e fala: não, vamos botar o dedão aí, porque isso não pode ficar desse jeito. Eu quero saber aonde que isso vai parar, porque os culpados, né, aqueles que roubaram, aqueles que pegaram, surrupiaram o dinheiro do povo, precisam pagar. Será que vai acabar tudo em pizza? Como falou aqui o próprio Deltan Dallagnol, né? A Lava Jato, pessoal, não tem nem mais resquício da Lava Jato. E quem enterrou e sepultou a Lava Jato foi justamente o Supremo Tribunal Federal, né? Que chegou à conclusão de que nada que foi feito ali valia a pena, porque teve uma relação ali muito próxima entre o Deltan Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro, e isso pode ter infectado, contaminado, né, as investigações da Lava Jato, e só por causa disso, então apaga tudo, devolve todo mundo para as ruas, os ladrões, os bandidos, e o dinheiro que foi roubado fica tudo por isso mesmo. Eu tenho a impressão, pessoal, não sei se você tem essa sensação, mas daqui do lado de cá, a sensação que eu tenho é que toda essa roubalheira, toda essa confusão, esse escândalo vai acabar em pizza. Infelizmente, é a sensação que nós temos, porque já teve outros casos, tantos Petrolão, Mensalão, a própria Lava Jato e tantas coisas mais, né? O próprio Lula foi preso, depois foi descondenado por causa de um CEP. E aí a sensação, quando vem mais um escândalo desse, o próprio agora tem aí 129 milhões, né, no escritório de advocacia da esposa do Moraes, aí tem o Dias Toffoli também ali com o Resort Itaiaia. Eu tenho para mim que tudo isso vai acabar em pizza, pessoal. Infelizmente no Brasil é isso. A única coisa que parece que o povo brasileiro se importa mesmo é com futebol e carnaval. Vamos falar a verdade aqui, vamos falar a verdade. Se tem uma coisa que para esse país é o futebol. Vocês viram aí o último jogo do Brasil, no horário do jogo do Brasil, tudo parado. Todo mundo de frente para a tela, vendo 11 jogadores ali correndo atrás da bola. Na verdade, 22, né? 11 de camisa azul e os outros 11 ali correndo atrás de uma bola, né? Para poder fazer o quê? Fazer gol e todo mundo pular. E no outro dia todo mundo segue a vida normal, a violência, o preço das coisas aumentando. Ou seja, não que você não possa torcer, mas tem coisas mais importantes. Você já parou para notar? Para terminar esse vídeo, olha só, uma reflexão, para a gente parar para pensar. Você já parou para pensar que se você olhar na Copa do Mundo, você vai ver que os países mais desenvolvidos, aqueles que têm uma economia mais avançada, o IDH mais forte, eles normalmente são fracos no esporte. Quer um exemplo? Luxemburgo, Noruega, a própria Dinamarca, né? Nós temos países que, a própria Suíça também, eles até vão para a Copa, vão para as Olimpíadas, mas não tem tanto destaque. O único que tem uma exceção, que além de ir bem nos esportes, também vai bem na economia, nas outras áreas, é os Estados Unidos. É o único. É por isso que nós sempre colocamos os Estados Unidos como uma referência e um modelo a se seguir. Agora, mesmo assim, no futebol eles não vão tão bem. Daqui a pouco saem aí da Copa do Mundo. Por quê? Na verdade, pessoal, não tem como você ser bom em tudo. Então, olha só, por exemplo, Israel, uma grande potência, um país do tamanho de um mosquito, mas que é uma gigantesca potência. Vocês sabiam que grande parte do PIB mundial, da renda per capita mundial, está na mão dos judeus, mas grande parte mesmo. E outra parte está na mão dos árabes ali, né, dos sheiks árabes ali. Ou seja, um povo pequeno que toma conta de muita coisa, mas eles não são bons de bola, não tem tetra, né? Eles não estão atrás do hexa. Qual que você prefere? Que venha o hexa ou que mude o presidente da república e a gente parta para um outro caminho? Coloque aqui nos comentários. Se fosse para você escolher neste ano, você quer o Brasil levantando a taça do hexa ou você quer que o Lula se aposente e o PT se aposente também e venha um outro governo aí para poder tirar a gente
desse buraco? O que que você quer? Coloque aqui nos comentários. Olha só, pessoal, quero te convidar para se inscrever no canal. Se inscreve aí, pessoal. Estamos chegando a 700 mil inscritos conservadores e que querem uma faxina geral nesse país e eu preciso da sua ajuda. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo no WhatsApp, não esquece não. Manda lá no grupo do WhatsApp, no grupo da família, que aí você vai estar nos ajudando também. Vamos ficando por aqui e até a próxima.